mensalmente, o DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos, faz ali um levantamento do custo da cesta básica aqui no Brasil. Né? E a gente teve um aumento em novembro, né? Então a gente está olhando para o mês passado, um aumento em 12 das 17 capitais que são pesquisadas ali pelo DIEESE. Um aumento considerável em alguns casos, como a gente vai ver ali nas principais capitais, e que já levam ali a um comprometimento maior do salário mínimo. Né? Então, se a gente pega na média do Brasil, a cesta básica está custando R$ 666, um aumento de 1% em relação ao mês passado, e já comprometendo quase 60% aí do salário mínimo brasileiro. E aí, quando a gente olha para as capitais, né, então a gente olha mais detalhadamente, a gente vê que isso tem uma disparidade, e eu trouxe aqui as 5 primeiras. Né, São Paulo, um valor de R$ 782, uma variação acumulada do ano de 13%, né, e a variação mensal de 2,69%. Porto Alegre em seguida, né, Florianópolis, Rio de Janeiro e Campo Grande. Então, a gente vê que tem ali uma variação acumulada grande no ano, né, uma variação mensal também ali expressiva, principalmente se a gente compara o índice de inflação do mês passado, e os valores aí bastante altos nas 5 capitais que tiveram aí as cestas básicas mais caras. Em relação ao comprometimento do mínimo, a gente vê que também nessas cestas básicas que tiveram seu valor aí bastante acima da média do Brasil, tem um comprometimento maior do mínimo. Né? Então, São Paulo fica ali com praticamente 69%, quase 70% do mínimo já direcionado para a cesta básica. Porto Alegre com quase 70% também, Florianópolis, Rio de Janeiro 66% e Campo Grande 65%. Então, a gente vê que praticamente 70% do salário mínimo do brasileiro, né, nesses casos aqui, está indo para comprar itens básicos de alimentação. Se a gente fosse comparar, né, e pegar aquele valor calculado pelo DIEESE, que é do mínimo necessário, né, então, para ter lazer, higiene, né, algo ali básico para uma vivência no Brasil, o salário calculado chegou a R$ 6.575, 5,4 vezes maior do que o mínimo vigente. Uma vez que 70% praticamente aí, nos casos das cestas básicas mais caras, estão indo só para os itens de alimentação. Então, esse é o retrato que a gente tem aí, já quase num saldo de fim de ano, um retrato da realidade do brasileiro. E é impossível não comparar esse valor de 600 e poucos reais com o auxílio emergencial, né? Sim. Ou seja, o auxílio emergencial, ele é incapaz de comprar uma cesta básica. Lembrando que é o seguinte, Vivian, você comprou a cesta básica, você ainda não aqueceu nada, você não fritou o ovo, você não tem o gás, você está comendo pelado, porque você não comprou nenhuma roupa, entendeu? Você está fazendo suas necessidades ali, você não tem papel higiênico, você está dormindo ao relento, você não está podendo tomar um remédio porque está com uma dor. Então, às vezes as pessoas não têm noção, eu vejo, e eu vejo hoje em dia com muita indignação, muita revolta, pessoas que são economistas, renomados, donos de banco, não sei o quê, discutindo assim, 1.100, 1.150, 600, não sei o quê, sem ter a menor noção, sabe, do que isso significa na prática, na vida de uma pessoa. Pensa que quando a gente fala, tem um monte de gente que olha e fala assim, caramba, pô, o auxílio emergencial dá quase para a cesta básica. E esquece de todo o resto. Esquece, a pessoa vai como comprar o arroz? Vai a pé? Volta a pé carregando tudo? Não pode pegar uma condução? Entendeu? E o filho dele? Como é que faz com o filho? Então, é por isso que quando vê aquele valor, R$ 6.500, que é o valor que o DIEESE calcula, ele calcula o mínimo de um salário mínimo, que aí tem um monte de gente que fala, caraca, também, olha que absurdo. Pô, não é absurdo não. Está botando as pessoas vestidas, dormindo debaixo de um teto, comendo comida cozida, entendeu? Se informando, podendo ler um livro de vez em quando, acesso à saúde, tomando remédio. Aí é isso mesmo, é isso mesmo. E a gente tem que trazer essas coisas, porque senão a gente fica só fazendo conta do quanto que dá para uma pessoa sobreviver comendo miojo com salsicha. E não é assim que é a vida, né? Não é esse tipo de sociedade que a gente tem que defender. Exatamente. Se a gente fosse comparar o mínimo necessário com o auxílio emergencial, pior ainda, porque seria aí mais de 10 vezes, né? Mas com o salário mínimo já é quase 6.